Após a verificação da base, prumo, nível, respeitando o período de cura, chega o momento de revestir. Mas antes disso, é necessário fazer a preparação da base. A base ela precisa ser preparada. No caso de bases com absorção muito elevada, com elevada absorção, é comum fazer a pré-molhagem. Principalmente nos casos onde a gente vai ter a tijolo comum, alvenarias com tijolo comum. No caso de bases com absorção moderada, isso não precisa ser molhada. Onde é que nós temos isso? Um pilar, por exemplo, e uma alvenaria de bloco cerâmico. A absorção é moderada, então não vai precisar ser pré-molhada. Sendo necessária a aplicação prévia de chapisco, principalmente quando a base não apresenta rugosidade superficial. Então, um pilar como esse aqui é um pilar liso. Pilar liso. É muito difícil uma argamassa aderir a ele. Então, vai ser necessário, nesse caso, chapiscar o pilar, no caso, para poder revestir, certo? E outra coisa importante, por que não molhar a base? Por que não molhar a base no período antes de executar? Existe uma coisa importante que deve ser ressaltada. Primeiro, mesmo a superfície não sendo muito absorvente, o que vai acontecer? Quando eu aplicar argamassa nessa parede, quando eu aplicar argamassa nesse painel, ele vai absorver um pouco da argamassa, da água da argamassa, certo? E essa absorção faz com que a aderência aumente. Por quê? Quando a argamassa entra no tijolo, vai entrar com parte de argamassa. Ela vai absorver e isso vai melhorar ainda mais a aderência do revestimento, certo? E no caso de superfícies não muito absorventes, lisas, como é o caso de pilares, é fundamental a execução do chapisco. Outra coisa importante é a regularização, certo? Por quê? Quando vai se executar a alvenaria, os tijolos eles vão sendo assentados e muita argamassa de rebarba da argamassa vai ficando. Se o pedreiro não passa a colher aqui para retirar, o que pode acontecer é que isso aqui vai endurecer e vai formar, na maioria das vezes, um obstáculo para quem está executando o revestimento, certo? E outra coisa, enchimento dos furos e rasos. Os furos e rasos para passagem das tubulações de água, de esgoto, de parte elétrica, todos eles vão precisar ser fechados e o enchimento vai ser feito com a argamassa de assentamento ou a argamassa que a gente vai utilizar para realizar o embolso. Uma coisa, muito cuidado que a gente tem que ter é com relação a rasgos muito grandes e muito profundos como esse daqui. Esse preenchimento tem que acontecer de 2 vezes, certo? Executa o primeiro enchimento, depois é que vem com o revestimento. Se você for executar o enchimento no momento que está executando o embolso, vai surgir um probleminha aqui, porque é muita massa e nesse ponto vai haver retração com certeza. Então por isso é importante fechar os rasgos antes, no caso de furos muito grandes como esse daqui, fecha o rasgo antes e depois executa o restante do revestimento para que não venha a surgir problemas de retração nesse ponto. E aí pode surgir fissuração e até afundamento dessa parte aqui a partir da retração da argamassa, ok? Então na sequência, bases diferentes. Muitas das vezes a gente vai ter que revestir uma parede
principalmente na parte de fachadas. E aí a gente vai ter isso daqui, ó, parede de tijolo, parede de blocos cerâmicos e aqui uma viga de concreto. Isso daqui são bases diferentes, elas se comportam de maneiras diferentes. Então é necessário tomar um certo cuidado. Porque se eu vim aqui e revestir tudo isso, se eu vim aqui e revestir tudo isso de uma vez, aí existe a probabilidade muito grande de surgir uma fissura no encontro entre as duas bases, os dois materiais. Então, o que é que a gente faz? Pode utilizar telas, como a gente está vendo aqui, telas na junção da alvenaria com o pilar, existindo um transpasso entre os dois materiais, certo? Um transpasso entre os dois materiais. Supondo que o pilar esteja aqui, eu coloco a tela transpassando o pilar e depois venho com o revestimento, certo? Outra coisa que pode ser utilizada é a argamassa que consiga absorver a movimentação. Mas o mais utilizado mesmo vão ser as juntas de movimentação. A junta de movimentação, na verdade, aqui a gente já sabe que vai acontecer a fissura. Então, a gente já deixa nesse ponto uma parte frágil do revestimento. Como assim? Então, supondo que aqui a viga e aqui a alvenaria. Aqui você vai providenciar o encunhamento, a fixação da parede com a estrutura de concreto. Então você vai vir revestindo a base de concreto, você vem revestindo a base de alvenaria e na junção entre os dois você faz uma junta. O que é isso? É reduzir a espessura do revestimento. Reduzindo a espessura do revestimento. Você faz na verdade um sulco aqui, ó, um sulco, uma cavidade. Isso vai acontecer em todo o contato da alvenaria com a estrutura de concreto, certo? Então, se eu deixasse só o sulco, aqui é um ponto frágil e ia fissurar. Mas se eu deixasse desse jeito, ia acontecer problemas de infiltração. A água da chuva que vem pode entrar aqui dentro da junta que eu deixei, né? Então, o que é ideal fazer? O ideal é aplicar um selante. E a gente já faz isso. Aqui, ó, é um selante que é aplicado. Aqui a gente tem placas de cerâmica. E entre uma cerâmica e outra a gente vem aqui, ó, e coloca um selante. Mas só que esse espaço aqui, olha, é muito grande. É muito grande. E vai existir a movimentação. O que é isso? Essas bases, elas podem se dilatar, e se dilatando, esse espaço aqui reduz, ou elas podem se contrair. E se contraindo, esse espaço aqui, ó, aumenta. Então, o selante é feito de material flexível, certo? E para não preencher isso tudo de selante e comprometer um pouco a questão da movimentação da base, o que é que a gente coloca? A gente coloca aqui um tarugo, que nada mais é do que uma espuma. Uma espuma em forma de bastão. Muito similar àquelas boias que utilizam em hidroginástica, por exemplo. Coloca aqui, mas só que com a dimensão de 18, 20 centímetros, 20 milímetros, certo? Coloca aqui e preenche com o selante.
certo? Logicamente a gente vai ver em outros vídeos que aqui vai precisar fazer uma impermeabilizaçãozinha, mas isso aí a gente vê depois, certo? O que eu quero dizer é que quando eu tenho bases diferentes, é necessário tomar alguma atitude para mitigar o efeito da fissuração. Você pode utilizar telas, você pode utilizar argamassa que absorva, ou você pode utilizar juntas de movimentação. A junta de movimentação nada mais é que determinar um ponto onde a fissura vai acontecer, e ela vai acontecer nesse ponto aqui, e tomar as providências para que essa fissura que vem a acontecer, ela se torne impermeável. E aí, para que a água não possa entrar aqui dentro do ambiente, certo? E aí você veda e também permite a estrutura da junta, ela vai permitir a movimentação do revestimento, certo? Isso daqui, então, a junta, como eu falei, ela vai acontecer em todo o contorno do edifício, onde tiver contato, alvenaria com elementos estruturais, vão acontecer juntas, certo? Olha aqui, ó, esse edifício, juntas em todos os pavimentos e também juntas verticais. Aqui também, ó, a gente está vendo, juntas em todos os pavimentos e juntas verticais. Nesse caso aqui não dá para ver. Eu acho que isso aqui seja a corda do edifício. Mas também edifícios vão ter juntas verticais e juntas horizontais. Aqui é somente uma foto mostrando, ilustrando como é a aplicação do selante. Coloca fita crepe de uma extremidade e outra da junta. Aqui é um sulco, a gente coloca o tarugo aqui dentro. Depois vem com o selante. De preferência, usar selante com proteção UV, um selante que tenha durabilidade. Na maioria das vezes eles vão ser bem caros, mas isso daí garante uma vida útil para a junta e, lógico, evita problemas com os moradores. Por quê? Dependendo da chuva, a chuva pode vir e pode entrar pela junta. E no ambiente interno, a parede ficar completamente molhada. Então, a gente está aqui, ó, com um painel tão grande como esse. Então, com certeza vai ser necessário fazer junto de movimentação. Mas como não tem, o que vai resultar aqui é aparecer fissuras ao longo do tempo, e essas fissuras ser a porta de entrada de água, umidade, e aí possivelmente comprometer o ambiente interno. Então, bases diferentes é fundamental. Tomar cuidado. Por quê? Porque as bases vão se comportar de maneiras diferentes. E é importante utilizar alguns artifícios para que as fissuras não venham a abrir e comprometer os ambientes. Aí sim, agora vamos começar o revestimento, né? Primeira parte, chapisco. A camada de chapisco ela vai ser utilizada para uniformização da superfície contra a absorção e melhorar a aderência. A camada de chapisco é uma camada rugosa, que vai servir justamente para melhorar. Olha aqui o aspecto da rugosidade dessa superfície após ser chapiscada. A argamassa pega bem melhor nessa superfície do que numa superfície assim ou numa superfície totalmente lisa como a do pilar, certo? A argamassa de chapisco deve ser uma argamassa aplicada numa consistência fluida. Vocês estão vendo aqui, ó, os pingos de pasta de cimento. O traço é um para 3, é um traço forte, mas é um traço que vai levar uma quantidade de massa maior, certo?
Isso daí é importante, né? Por quê? A base vai absorver é, a água e a nata de cimento, vai entrar nos poros do tijolo e vai melhorar a aderência ainda mais, certo? E outra coisa, a utilização de areia média ou grossa. A argamassa vai ser feita em tração para 3 e utilização de areia média ou grossa, verificando aqui a consistência fluida. Ela é muito diferente da argamassa de embolso e da argamassa de assentamento de tijolo. Você vai levar um pouco mais de água. Olha aqui, ó, muito diferente do que essa daqui. Essa daqui você está vendo, ó, passou a enxada e ficou a marca. Se fosse uma argamassa de chapisco, passava a colher, fechava na mesma hora. Passava a enxada, fecharia na mesma hora essa aqui. Mas como é uma argamassa que tem uma consistência um pouco maior, ficou a marca aqui da enxada quando passou. Camada de chapisco. É preciso respeitar, no mínimo, questão de cura, né? No mínimo 3 dias para a cura do chapisco. Em ambientes quentes, cidades quentes, com um ar muito seco, esse período pode ser reduzido para 2 dias. Certo? Outra coisa, argamassa com pouco cimento ou muita água não possuirá muita resistência e os grãos de areia poderão se soltar da parede. Como é isso? A superfície chapiscada, terminou de ser chapiscada, quando você respeita os dias de cura, uma argamassa que tem pouco cimento ou muita água, quando você passar sua mão na parede, revestida com chapisco, você vai perceber que os grãos vão se soltar. Certo? Os grãos vão se soltar. Então, isso daí é sinal de que a argamassa ela foi mal dosada. Ok? E no caso de melhoria da aderência, pode ser utilizado um aditivo para melhoria da aderência do chapisco.